jornalismo e notícias. Atenção! O programa exibido agora é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A emissora não se responsabiliza pelo conteúdo das matérias exibidas. Olá, você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Uma forma diferente de falar sobre o tema segurança pública. E hoje nós convidamos o professor João Alexandre para bater um papo com a gente, para falar a respeito de segurança pública. O professor João Alexandre é educador policial no Programa de Educação Policial Continuada, no PEP-SEX, coordenador acadêmico do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, o SESD, e nós vamos tratar do tema hoje, segurança pública e o modelo federativo brasileiro. Professor João Alexandre, boa noite, como vai? Boa noite aí, professor Garcia, boa noite os telespectadores aí que nos assistem. E mais uma vez aí, obrigado. Estamos retornando aqui a essa casa. Nós já batemos alguns papos, né? Nós falamos algumas vezes já em outros programas, falando em outros assuntos. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema bem interessante, que é o da segurança pública e o modelo federativo brasileiro. Como que é a política de segurança pública no Brasil hoje, né? Então, quando nós fazemos o programa, nós deixamos nossos canais abertos. Você que quer tirar dúvida, quer fazer uma pergunta para a gente, mande sua mensagem via e-mail para a TV Cinec, que a gente tenta respondê-la. A gente realmente costuma responder no próprio programa, porque o programa é ao vivo, mas se a gente não conseguir responder a sua pergunta hoje, ou a sua indagação, a gente deixa para o próximo programa. E nós vamos responder agora no professor, o professor João Alexandre vai responder uma pergunta que veio do Cícero Martins. Ele é da Argentina, professor. E ele traz a seguinte indagação. O modelo de segurança pública brasileira é confiável e eficiente atualmente no Brasil? Bom, um abraço aí, Cícero, né? Cícero. Cícero, da Argentina. Cícero, né? Martins. E, inclusive, nós temos aí uma grande audiência nos países de língua portuguesa, né? Isso, os acadêmicos de lá estão nos acompanhando, Portugal e toda a América Latina. Então, um abraço a todos que nos assistem. Realmente, eu posso dizer o seguinte, que o modelo, eu não vou nem dizer que ele não é confiável ou que ele não seja eficiente. Eu acredito o seguinte, ele é ultrapassado. Aquele desenho constitucional do artigo 144, que o legislador constituinte pensou em 88, eu posso dizer aqui de uma forma bem ilustrativa, ao se construir o artigo 144 da Constituição de 88, o legislador olhou para o retrovisor. Ele não olhou para o para-brisa, porque ele ficou com tanto medo de um passado, que esqueceu de projetar um sistema de segurança pública para o futuro. E então, em razão disso, ele é pouco eficiente, pouco confiável, mas de maneira maciça ele é ultrapassado. Mas hoje a nossa própria política, eu acho que em geral de segurança pública, ela está ultrapassada, não está? Nós temos uma política de segurança pública ainda dos anos 60, ou não? Não, eu concordo. Eu sou como professor também de Direito Administrativo Constitucional, o senhor sabe disso. Melhor do que eu, inclusive, né, que o senhor está dando aula também na pós lá de Ciências Policiais, não é isso? Não, mas o senhor é especialista em segurança pública, né, professor? Mas eu sou um especialista que eu como o senhor é uma das maiores autoridades de segurança pública de São Paulo, do Brasil, tanto é que o professor foi convidado para um simpósio feito pela ONU, né,
que vai representar, o senhor vai estar representando lá, né, como especialista no tema segurança pública, né? Não, a gente colabora como cidadão, né? Primeiro de tudo como cidadão, que nós queremos uma sociedade melhor para todos. Então essa questão, assim, o modelo, professor Garcia, que eu vejo hoje desenhado para a nossa sociedade, é um modelo centrado no município. O Estado, enquanto 27 partes dessa federação, ele não tem mais nenhuma condição, e não digo condição somente técnica, política, orçamentária, mas é condição de fornecer resposta qualificada para atender ao cidadão. Então, nós que pensamos o novo modelo federativo, pelo menos para a estruturação da segurança pública brasileira, ela tem que começar de cima para baixo. Nós temos que inverter essa pirâmide e reconstruirmos o artigo 144, começando do município para o Estado. Partindo primeiro o município como a força, com a sua polícia municipal local, com a sua capacidade de exercer um policiamento preventivo, comunitário e voltado para a solução do problema, e posterior a isso, desonerando a força do Estado para que ela venha atuar nos crimes de maior potencial ofensivo e, inclusive, preservando a sua característica, que é a característica repressiva imediata, não é? Lembrando que o cidadão brasileiro, ele vive no município, não é isso? Então, mas ele vive no município e é subordinado às leis federais. Nessa questão, o cidadão vive no município, então acho que a base de segurança tinha que ser no município, ou não? A base principal de segurança. Não, ela deve ser. Deve ser. Qualquer especialista, nós podemos divergir em alguns quesitos ou não. Mas, como você bem colocou, se o cidadão mora no município, né, o que é, na realidade, o Estado? O Estado ele se vale dos contornos dos municípios para existir. Então, o município é algo concreto que dá vida a algo abstrato. O Estado é abstrato, mas o município é concreto. Ali mora o policial, que também é cidadão, mora o próprio cidadão e mora o agressor da sociedade. Então, em questão de gerenciamento, gestão qualificada de respostas para essas questões de segurança pública, eu aqui não tenho nenhuma dúvida em afirmar de que a construção de um modelo ideal de segurança deve se pensar primeiro no município, e fortificando, padronizando, dando estruturação doutrinária, principalmente, formativa e operativa para as polícias municipais. Falta informação para a polícia? Informação ou formação? Informação com formação. Eu vejo o seguinte, nós temos hoje 2 matrizes curriculares vigentes no Brasil. Uma é uma matriz curricular nacional pensada para as forças do Estado e uma matriz curricular nacional pensada para as forças do município. E quando você compara essas 2 matrizes, eu acho que alguém se perdeu em algum momento ali, porque parece que nós estamos tratando de polícias diferentes e estamos trabalhando de metodologias diferentes e com crimes diferentes, quando na realidade parece que na prática é o contrário. Então, o que falta hoje, e nós discutimos muito isso num curso de educador policial recente, agora da primeira turma que se formou, lá na nossa instituição, é dizer para eles o seguinte, espera um pouquinho. Vamos pensar de maneira bem clara. Se a polícia serve à sociedade, qual é o objeto de pesquisa e de resposta qualificada da polícia? São os fenômenos que a sociedade produz. Então, quando você pega essas matrizes curriculares e você coloca essas matrizes por cima da matriz dos fenômenos sociais, nós temos uma formação incompatível com os problemas reais da sociedade. Então é por isso que eu vou te fazer uma pergunta agora que diz respeito a polícias. As nossas polícias hoje são eficientes? Onde elas estão errando? Aonde está o erro de polícia hoje? Bom, elas são eficientes proporcionalmente àquilo que elas conseguem fazer com os poucos recursos que o Poder Executivo lhe dá. Elas não são eficientes como poderiam ser. Digamos assim, a capacidade de eficiência dela está muito reduzida. Ela poderia ser mais eficiente, mais produtiva, mas não o é por uma série de fatores que, se a gente se aprofundar aqui, foge um pouco da pauta. Mas, a outra parte da sua questão, qual foi? Pergunta? Foi aonde que elas estão errando? A polícia está errando em 2 coisas, e eu quero deixar isso aqui claro, porque os estudos têm revelado isso. A polícia,
ela tem errado? Quando eu digo a polícia, nós estamos dizendo todas essas polícias, o órgão policial. A instituição, né, polícia, não é o policial. Então, ela tem errado porque ela tem construído ações, digamos assim, corporativas, ações de lobby, ações legais, voltada para se autoproteger enquanto instituição. E nessa autoproteção, o que tem acontecido no cenário da segurança pública enquanto os órgãos? Eles estão exercendo uma coisa que nós chamamos de canibalismo institucional. A polícia militar briga com a polícia judiciária por conta de que deseja fazer o termo circunstanciados, Lei 9.099. Por sua vez, também briga com as guardas municipais, achando que há exclusividade nessa questão de trabalhar no solo urbano, na questão da segurança pública das cidades. Em outra ponta, a Polícia Judiciária briga com o Ministério Público, porque o Ministério Público também quer avançar sobre o inquérito policial, que, por sua vez, é uma peça totalmente ultrapassada, só existe aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo com as polícias hoje? Elas têm errado, porque o foco das polícias deve ser se unir em torno de uma ação comum. E qual é a ação comum? Prover aquilo que o artigo 144 da Constituição Federal determina, que é o quê? A incolumidade das pessoas e do patrimônio. E se para isso, professor, ela tiver que se fundir, alterar sua forma, se unificar, ou se integrar, ou compartilhar, isso tem que ser verbos que tem que estar dentro dessa possibilidade, para que a gente possa ter, a população possa olhar para qualquer polícia e ter nesse instrumento público, nesta agência pública de proteção social, uma visão de confiança e não de desconfiança como tem hoje. Hoje, e qualquer pesquisa revela isso, a sociedade, eu estou falando a sociedade do cidadão de bem, ainda não confia na polícia plenamente. Ela confia, tem uma pesquisa, acho que do IBOP, foi feita alguns anos atrás, confia no Corpo de Bombeiros e confia nas Forças Armadas, mas não confia na sua polícia urbana. É engraçado, professor, que hoje, a matéria de hoje dos telejornais, na parte da manhã, foi o velório de uma menina de 10 anos no Rio de Janeiro, e aonde o pai faz um desabafo, porque a filha dele foi tirado a vida numa bala perdida, e esse pai, com toda né, indignação, né, do fato de ter ocorrido, tirado uma vida, mas esse pai, na sua dor, ele diz a seguinte frase, vamos acabar com as PPPs, que é as polícias pacificadoras do Rio de Janeiro. As UPPs, né, que é a unidade de polícia pacificadora, cada lugar montaram uma. Esse cidadão, ele disse assim, vamos acabar com a UPP. Ele não disse assim, vamos acabar com o tráfico de armas, vamos acabar com a corrupção no país, vamos acabar com o tráfico de droga, vamos acabar com essa polícia, com essa forma de polícia errada, equivocada de hoje, não é? Ele disse, não, vamos acabar com a UPP. Por isso que o cidadão, ele não confia mesmo na polícia, né? Não confia na polícia. E eu quero deixar claro aqui, antes que alguém diga o que eu não disse, não é que não confia porque não há elementos humanos confiáveis na polícia. Não é isso. A polícia tem aí uma banda que precisa ser depurada, como tem qualquer instituição. Qualquer outra. Né? Mas nós chegamos a um patamar de que sai um mandado de prisão para 60 traficantes e 70 policiais. Então, alguma coisa está errada nesse país e a gente precisa passar isso a limpo de cima a baixo em todas as instituições, e a polícia também não é diferente. Mas o que eu vejo hoje, a polícia ela paga um alto preço, e aqui eu quero deixar claro isso, que esse alto preço se dá e a culpa direta é dos governadores. A culpa direta são dos prefeitos que não investem nas suas guardas municipais, dos governadores que não investem nas suas polícias, seja ela judiciária, militar. Então, o que acontece com isso? A polícia, como toda instituição, se você não zelar permanentemente, não investir, não renovar os seus quadros, não aperfeiçoar a sua formação, ela vai sofrendo a corrosão do tempo. O comodismo, as estruturas vão se assentando e os índices de qualidade vão caindo. E quando o índice de qualidade cai, a primeira coisa que o cliente reclama, e o cidadão é um cliente dos órgãos públicos, é do quê? De que não confia mais naquele produto, não confia mais naquela fala, não confia
confia mais em chegar a uma delegacia e tentar fazer um boletim de ocorrência. Por isso que existem as subnotificações. Se nós falamos que existe 100 roubos, pode calcular que são 400, porque 3 pessoas não foram à delegacia para dar queixa, porque não confia mais no sistema, sabe que não vai ser investigado e sabe que vai perder tempo, levar canseira e, se não for, maltratado, né? Hoje o sistema público falta muito. Você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. A gente vai chamar um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, de volta à TV Cinec no programa Ciências Policiais em Focos, hoje com a presença do professor João Alexandre, discutindo segurança pública e o modelo federativo no Brasil. Professor, nós estávamos falando da questão das polícias, elas também não se comunicam, né? É muito engraçado isso, né? Polícia estadual não fala com a federal, que não fala com a municipal. Isso não tem também a questão das vaidades dos seus comandos e por aí vai? Bom, se você chega em uma instituição e você ouve a palavra cardeal, você já pensa em algo assim totalmente místico, totalmente fora do nosso tempo, né? Professor Garcia, eu vou falar uma coisa que é um debate que tem sido feito, e houve um debate alguns anos atrás no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais sobre a polícia, a reforma da polícia. E nesse caso, o debate era sobre a reforma da polícia judiciária. A questão hoje se fala em desmilitarização, que é um outro tema. 2, se fala em unificação. E, por último, se fala em integração. A questão da unificação ou da desmilitarização, acho que não é um assunto até que para esse programa, porque ele é um pouco muito afastado do centro do problema. Eu penso que o ideal para nós começarmos a derrubar ou quebrar paradigmas com relação a esse afastamento entre as polícias, começa por um processo de integração. Integração de banco de dados, integração de comunicações e integração principalmente de informações em processos inteligenciais, onde a nossa polícia é muito fraca. Você quer ver um assunto bem claro? Você deve lembrar quando o ministro Nelson Jobim, ele era ministro da Defesa. Muito bem. Na época, estava o lançamento do livro branco de defesa, o livro branco nacional de defesa, alguma coisa nesse sentido. E eu tinha discutido com ele uma seguinte pauta. Eu falei, olha, e dentre desses assuntos surgiu lá um subitem de uma discussão chamado tráfico de seres humanos, ou tráfico de pessoas, não importa a nomenclatura. E aí eu perguntei, vamos lançar uma grande força-tarefa, onde a Polícia Federal vai destacar agentes e vai para os municípios e vai desbaratar quadrilhas internacionais. E aí você fica numa questão seguinte. Tem um livro chamado Economia Bandida, né, que traça esse perfil. Então, veja bem, a moça ela sai do leste europeu. Ela cai na mão de uma rede de traficantes árabes, depois que passa por uma rede de judeus, depois ela é comercializada aqui para a América Latina, países de língua portuguesa, por fim ela chega aqui no Brasil, um exemplo. Mas quando essa mulher,
vítima de tráfico de pessoas, ela passar a ser vendida como mercadoria humana, ela será, entre aspas, consumida onde? Será consumida em algum município, onde tem lá um inferninho escrito lá, Recanto da Sereia, Casa da Luz Vermelha, não importa o nome que esteja, ela drinks, não sei das quantas, mas esse estabelecimento comercial, entre aspas, estará sediado, né, usando um solo de um município. E aí eu perguntei para o ministro, por que então não chamar as guardas municipais, capacitá-las para que ela faça essa defesa territorial desse tema? Porque é muito mais fácil para um guarda municipal, enquanto polícia administrativa de município, com poder de lacrar estabelecimento, chegar nesses estabelecimentos de que usam essas moças como mercadoria, e lacrar, e a partir dali tornar inviável naquele município a comercialização dessas pessoas. Então, o que significa? Ora, começando de baixo para cima, se cada município começar a atacar de maneira administrativa esses estabelecimentos que exploram o sexo, desenrola de baixo para cima toda uma cadeia, uma espiral de desestímulo ao tráfico internacional. Porque que adianta a moça sair do leste europeu, fazer toda essa volta, passar pelo Mercosul, se ela chegar aqui no Brasil, for direcionada para um município, chegar lá não tem o estabelecimento. Então, professor, o senhor é favorável à questão da guarda municipal, das guardas municipais assumirem o papel de polícia ostensiva? Não, ela já tem esse papel, né, professor? Em razão da Lei 13.022, lá no artigo 3º, inciso 3, já diz que ela faz o patrulhamento preventivo e como ela é uniformizada e armada, ela é ostensiva. Ela é uniformizada. Agora, o que falta, e aí está a grande hipocrisia do sistema, é por que então que o município, que financia todas essas ações do Estado, ele não pode participar de forma direta, também, como um grande interventor nessas questões? Por que eu falo? A Polícia Militar, ela está presente em 100% dos territórios da nossa nação. Mas a grande questão é, está presente 100%, de que forma? Qualitativa ou quantitativa, ou de eficiência ou de eficácia? Às vezes ela está presente com apenas 2 homens, num município onde tem 50 guardas municipais. Então, ora, a sabedoria nos leva aquilo que o senhor falou no início da sua questão, nos leva a repensar um sistema de integração, onde nós possamos compartilhar dados, compartilhar ações e juntos, essas forças policiais, abrindo mão da vaidade, da reserva legal de poder e exclusivamente dessas questões de autodefesa ou autopromoção, pensarem na sociedade. Que hoje as polícias não pensam na sociedade, elas pensam em si mesmas em razão dos benefícios. Mas quando elas devolvem para a sociedade, elas devolvem muito pouco em razão exatamente dessa não integração. Professor, nós tivemos uma participação de um telespectador nosso aqui, lá da Costa do Marfim. O nome dele é Basilele. E ele faz a seguinte questão, ele levanta a seguinte questão. Qual a situação da sociedade e da polícia atualmente aqui no Brasil? Olha, a polícia, enquanto instituição, ela acordou, a partir do ano 2000, para um grande tema, da qual o senhor, inclusive, está fazendo parte desse processo de transformação também, como docente, é a questão de se enxergar como produtora de conhecimento, como uma organização capaz de produzir ciência, capaz de produzir respostas qualificadas para os fenômenos sociais. Então, o que nós temos hoje, e eu acredito que na linha do tempo para frente, mais uns 10 anos, talvez a gente consiga atingir um ponto de equilíbrio, é o seguinte: nós temos uma sociedade que tem produzido diariamente fenômenos, que tem se comportado de uma maneira que a curva está se distanciando bastante do marco da legalidade, do controle, da solução pacífica dos conflitos. Ela tem se distanciado, a curva tem sido contrária. E de um outro flanco, nós temos um sistema de organização policial desconexo, vaidoso, competidor entre si, cometendo canibalismo institucional e incapaz de reproduzir ou de produzir, e além de produzir, conseguir aplicar na sociedade respostas qualificadas a esses fenômenos. Vamos dar um exemplo bem claro: black box. Ora, uma coisa é o que está na Constituição, que é o direito de se reunir e de pacificamente, se manifestar, pacificamente, ok? Em local público. Outra coisa é ter esta reunião
e desta reunião se desdobrar para a quebra da ordem pública. E quando há a quebra da ordem pública, o que acontece? A única resposta que qualquer polícia no mundo tem é o uso diferenciado da força para reprimir essas questões. E quando ela exerce esse poder legítimo, o que você que nos assiste tem que entender é o seguinte, é que o uso da força policial, quem autoriza a polícia a usar a força? É você mesmo que é cidadão. É você que sustenta a polícia, é você que autoriza o conjunto de leis, elege pessoas que aprovam o conjunto de leis, e que a polícia, ao usar a força, ela está autorizada por você mesmo que essa força seja usada, certo? Contra aqueles que quebram a ordem. Então, e aí você vê, como teve aqui em caso de São Paulo, a Polícia Militar começou a exercer o seu papel técnico de restabelecimento da ordem pública, foi proibida pelo Tribunal de Justiça a usar balas de elastômetros, a usar lá os equipamentos menos letais, né, por conta de que isso estava afetando o interesse de A ou B. A reportagem achou isso, fulano achou aquilo, o falso recorte dos direitos humanos achou aquilo outro, e a polícia recolhe o seu braço técnico e fica à mercê de inventar uma moda, a tropa do braço. O que é a tropa do braço? São homens fortes, treinados em jiu-jitsu ou qualquer outra arte, desarmados, que vão lá tentar, no meio da multidão, identificar, tirar alguém e tal. Mas isso é a exceção. Qual é a regra? A regra é o uso da força. Então a polícia ela tem que se firmar como um órgão técnico, dentro do gerenciamento da coisa pública, e o Poder Executivo tem que acolher isso. Porque quando se chama a polícia, não está se chamando um diplomata, não está se chamando uma freira, não está se chamando um padre para dar uma extrema-unção. Está se chamando um órgão técnico, treinado, capacitado para exercer a sua ação, o seu ato técnico de polícia. E se ele exerceu, dentro das medidas legais e proporcionais que a lei autoriza, ele deve não ser vilipendiado pela administração pública. Ao contrário, deve ser acolhido, protegido e rechaçado qualquer maledicência ou qualquer fala negativa à sua ação. Então a polícia hoje, ela não consegue, digamos assim, ela desenvolve ciência, desenvolve saberes, e na hora de aplicar, ela fica à mercê da covardia do poder, do gestor público administrativo, né, em validar essas ações. Professor, então na questão de segurança pública, usando um outro poder, que é o Poder Judiciário, o senhor tem, me dá uma opinião do senhor, o Poder Judiciário hoje, ele tem colaborado ou ele tem mais prejudicado a questão da segurança pública? Ele tem atrapalhado? Hoje o Poder Judiciário atrapalha ou mais auxilia a questão de segurança pública no nosso país? Eu tenho aqui o pesar em dizer que só atrapalha. Todas as ações que a polícia, isso basta você compulsar os autos aí da justiça criminal, todos os atos de polícia, é lógico, eu não estou aqui excluindo aqueles que foram ilegítimos. Todos os atos legítimos de polícia ainda têm sido questionados. O Poder Judiciário, ele é composto, com todo respeito àqueles que pensam diferente, por seres alienígenas. Um juiz dificilmente põe um pé numa Cracolândia. Um juiz de direito, raramente ele sai do seu gabinete e sai do seu carro com seu motorista para verificar na sociedade do mundo real o que está acontecendo. E quando ele lá no ar-condicionado dele, ele dá uma sentença, ele profere uma sentença distanciada da realidade. O juiz de direito, ele tinha que ter na sua formação uma matéria de ciências policiais para explicar o que a polícia faz. Se você perguntar, é muito fácil para um juiz dizer que houve excesso de uso da força, mas pergunta para um juiz se ele conhece o método Giraldi, se ele conhece o que é método de tiro defensivo de preservação da vida. Pergunta para um juiz se ele conhece a doutrina do gradiente de uso da força. Não conhece, mas na hora de dar uma sentença, ele dá. Então, hoje, o que eu vejo até, aqui o senhor deve estar acompanhando a questão da Cracolândia lá no centro. Me diz o que é aquilo. Como é que um policial pode ficar ali, conivente com o tráfico de drogas, porque o poder administrativo, né, o poder executivo, diz que ele não pode intervir. E se ele intervir, o policial será punido.
Então ele fica ali numa questão contemplativa, o traficante está passando ali, está acontecendo algum movimento estranho, mas se ele for intervir de maneira discricionária, ele fere uma orientação velada de um sistema que está por trás que fala que não. 2. Ora, há casos ali na Cracolândia, o senhor sabe disso, que o senhor trabalha com prevenção e uso e abuso de drogas, que necessita do braço do judiciário para uma internação compulsória. Há um indivíduo que está no extremo do extremo da sua incapacidade e precisa de ser extraído dali de uma forma mais, digamos assim, mais extrema, para ele ser conduzido a um tratamento qualificado. E aí me vem a Defensoria Pública, o juiz tinha autorizado, disse que não pode. Aí a minha pergunta é, para um pouquinho, esse defensor público, ele defende quem? Ele não está defendendo ninguém, porque ele permitiu que aquele camarada que era alvo da medida de internação compulsória, ele continuasse no espaço público, e permitiu que a sociedade continuasse sofrendo do problema, e permitiu que o policial continuasse fazendo o que ele está fazendo ali, uma medida contemplativa. Então, todos perderam. Então, acho que o Poder Judiciário ele não tem ajudado a polícia, porque ele tem que escolher um lado. O Poder Judiciário está para equilibrar essas relações. Onde há ausência de poder, ausência de administração, a omissão, a lei tem que chegar e regular, equilibrar essas relações. Então, se hoje a polícia tivesse o Poder Judiciário do lado dela, validando as ações, emitindo os documentos necessários para a polícia trabalhar, julgando de maneira justa, de maneira imparcial, os processos onde os policiais que realmente trabalham são processados, eles não estariam sofrendo desse abandono jurídico que está hoje. Então a polícia sofre porque ela apanha dos seus governadores ou dos seus prefeitos, apanha do judiciário, apanha da Defensoria Pública, apanha da ala negativa ou a ala radical dos direitos humanos, e outra coisa, e apanha da população porque não tem junto a ela nenhum crédito. Mexer com segurança pública é uma questão bem delicada hoje no Brasil, né? Eu queria que você participasse. Utilize os nossos canais de comunicação na TV Cinec e mande a sua questão aqui para a gente. Se você gosta do tema segurança pública, os canais de atendimento estão abertos. Tem e-mail, tem WhatsApp. Faça como o José Marcos, lá da Argentina. O José Marcos, professor João Alexandre, ele mandou uma questão para a gente aqui. É a seguinte, o município assumindo mais efetivamente a segurança pública, algo melhoraria em relação ao atual modelo existente hoje? Bom, eu volto a afirmar. Nós temos que repensar a segurança pública brasileira. Veja, professor, o senhor olhando hoje para o artigo 144, lá no parágrafo 7º, o legislador constitucional previu a criação de um sistema de segurança pública. O que é um sistema? É algo organizado entre si que gera eficiência ao todo. Esse sistema até hoje não foi aprovado, não foi regulado por lei federal. Havia dois parágrafos a ser regulados, o 7º e o 8º. O 8º diz relação às guardas, já foi regulado pela Lei 13.022 em 2014. Mas o 7º ainda não foi. Então hoje, o artigo 144, ele é centrado em órgãos, não é centrado num sistema. Então significa o quê? Ele define o que é cada órgão e cada órgão que se vire nos 30. E aí o que acontece? Como entre o topo dessas organizações, os delegados, classe especial, os coronéis e os executivos municipais, eles não se entendem por desalinhamento político ou institucional, quem sofre é o que está operando lá na ponta da linha, que tem um problema. O policial militar lá na ponta da linha, o cabo, o sargento, que está na rua diariamente, igual classe especial, classe distinta, o subinspetor da guarda, o guarda municipal, ou o investigador e o escrivão que estão lá no balcão. No lado da Polícia Militar também tem o soldado, né? Então, o soldado também. Então, o que acontece? Esses camaradas, eles sofrem a primeira onda da sociedade. E quando eles olham para cima, eles não veem apoio, suporte de nenhuma espécie. Agora, o que eu vejo? Eu vejo se nós pensarmos e congelarmos o sistema de segurança pública, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver cidades com 50 mil habitantes, com 100, com 200, com 500, com 1 milhão, não importa. Mas nós podemos começar a estruturar um modelo de baixo para cima. Então vamos pegar uma cidade, vamos pegar aqui como o Itapecerica da Serra. Vamos pegar um exemplo aqui, Itapecerica da Serra. Você tem uma guarda municipal lá, perfeito. Quantos homens? 200 homens. Quanto tem o efetivo da PM?
Tem mais lá 100 homens, ou que tenha 200 também, um exemplo. A Polícia Judiciária, tem 50. Beleza, então nós temos 250 homens. Vamos então fazer um plano integrado, territorial, para esses 250, né? Isso, para esses trabalharem nesse município com X habitantes. Perfeito. Mas qual é a base dessa operação? A base é a Polícia Municipal. Porque a Polícia Municipal, ela conhece o distrito, conhece todo o esquadrinhamento municipal. O policial militar, ele está lá hoje, mas amanhã pode ser transferido. Mas a base do sistema continua, que é o município. Vai haver uma cooperação entre a companhia, a inspetoria, comando da guarda e a seccional, junto nessa integração, sim. Mas o que acontece? Geralmente o município, ele é desprezado. Você quer ver um exemplo claro? Conselhos de segurança. Existe um decreto do Conselho de Segurança de que cada município tem um conselho de segurança. Agora me pergunta, quem são os membros natos desses conselhos de segurança? O capitão da PM e o delegado lá da delegacia local. Me pergunta, e o representante da segurança do município? O inspetor, ou alguém que representa a segurança do município? Porque grandes reclamações que vão para esses conselhos são de ordem administrativa, em que o capitão não pode resolver, que o delegado não pode. Mas se está ali o inspetor, está ali o representante da municipalidade na área de segurança, ele já encaminha, já resolve, já planilha o problema. Então, assim, nós precisamos construir algo de baixo para cima, porque o sistema construiu de cima para baixo e já mostrou que está falho e é um modelo fracassado. E você? Tem alguma dúvida a respeito de segurança pública? Faça como Cícero Martins, da Argentina, como Basilê, da Costa do Marfim, como José Marcos, também da Argentina. Mande sua questão para a gente. Professor, como o nosso tempo hoje está meio curto, nós temos uma outra questão aqui que eu queria que o senhor falasse a respeito. Quais seriam suas principais sugestões para que houvesse mais seriedade na questão do debate sobre segurança pública hoje no Brasil? É uma pergunta delicada essa, porque assim, eu acho que o agente público só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Então, o grande problema, professor Garcia, é o conjunto legal que nós temos hoje no país. E eu fico triste aqui, quando eu olho para o Congresso Nacional e eu vejo são 518, né? 516, não sei. 517 deputados brincando de segurança pública. Cada dia sai um projeto de emenda constitucional. É PEC de não sei o quê, PEC de não sei o quê, PEC que desmonta a polícia, PEC que faz isso, PEC que fica aquilo. E você junta aqueles monte de PEC e você começa a montar aquele troço. É um Frankenstein de 8 cabeças, de 39 pernas, 18 orelhas. E não serve para nada. Não serve para nada. E aqueles caras brincando. E aí eu vou muito mais profundo, que esse é um programa aqui que eu acredito que a gente tem a liberdade de falar, né? Quando você entrega o sistema de segurança pública brasileiro na mão de uma grande parcela de criminosos, você tem somente uma resposta prática para o sistema de segurança pública. É o desmantelo, é exatamente o desprezo e a intenção dolosa de que esse sistema não funcione e eu jamais venha a existir. E eu estou dizendo isso, é lógico que tem deputados que são honestos, nós estamos sempre excluindo aqui as pessoas honestas, nós podemos generalizar todos. Mas é o seguinte, quando você olha para um Congresso que está preso, que está respondendo o processo, que está perdendo cargos e etc., como é que nós podemos entregar um assunto de segurança pública na mão dessas pessoas? Incapazes de legislar, incapazes de propor tecnicamente, incapazes de pensar um sistema e que se alimentam da corrupção, se alimentam da não transparência e se alimentam do próprio crime. Então, a ciência policial precisa progredir no sentido da polícia ser autônoma, ser eficiente, para, inclusive, poder alcançar esses que legislam em prol da própria segurança. A conta não bate, né, professor? Não fecha essa conta, né? Porque num Congresso onde nós temos um Congresso que faz legislação para o seu próprio umbigo, só vive a se defender e esquece das questões, né, de política pública para o povo, para a sociedade, e tão preocupado consigo mesmo. É igual o Supremo Tribunal Federal. Ele está hoje só trabalhando para a questão dos corruptos, né? Esqueceram não existe, você não vê mais falar em outros assuntos que o país precisa, né? Só falam na questão da corrupção e a corrupção, e eles estão cada dia criando lei para se defender. Hoje você participou com a gente no programa Ciências
Policiais em Foco. Eu queria deixar um recado aqui. O professor João Alexandre acabou sendo convidado por um órgão das Nações Unidas, que é o Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção de Delito. Ele foi convidado para a Convenção sobre Políticas Públicas e a Percepção da Corrupção na América Latina. Essa convenção será realizada em Buenos Aires, na Argentina, 6 e 7 de novembro de 2017. O professor estará lá, né, professor? Estaremos lá, levando a nossa contribuição e, mais uma vez, defendendo a participação dos municípios. E é bom que lá tem polícia municipal lá, né? Não é? E de todos os entes de segurança pública nessa responsabilidade indelegável que é exatamente participar ativamente da quebra dessa cadeia criminosa e corrupta no mundo inteiro. Inclusive, a ONU está instalando no Brasil uma universidade de segurança humana e defesa social do crime e da violência, onde esses assuntos serão tratados em solo nacional, de maneira muito mais técnica. O ano que vem nós temos novidades por aqui. Ainda bem, né? Eu queria mandar agora um abraço lá para um companheiro nosso, o Marcos Faustino Cândido, que é da Frontline, que é uma transportadora, ele que faz alguns serviços para a gente de transporte. Eu queria agradecer ao professor João Alexandre pela participação, pela brilhante participação, sempre o professor abrilhanta os nossos programas. E queria agradecer a você que nos acompanhou até agora pela TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco, e deixar um recado que estamos aqui todas as sextas na TV Cinec, das 18 às 19 horas. Aguardamos você. Professor, alguma mensagem de despedida? Só mandar um abraço a todos que nos assistem, agradecer os colegas aí de outros países que têm acompanhado o programa Ciências Policiais em Foco e dizer, acima de tudo, que a sociedade, ela é você que nos assiste. Você deve interagir aí na sua cidade, cobrar o seu prefeito, cobrar o seu governador e juntos nós com certeza conseguiremos avançar na melhoria do sistema de segurança pública brasileiro. O programa Ciências Policiais em Foco quer tratar do tema segurança pública de uma maneira mais abrangente, de uma maneira da academia, trazendo informação técnica e relevante na questão de segurança pública. E mais uma vez, obrigado por ficarem conosco. Até mais. Até o próximo.